Nesse vídeo vou te contar quais são as 5 matérias do empreendedorismo. Olá pessoal, aqui é Renan Sassi. Se por acaso você ainda não for inscrito no canal, clique no botão inscrever-se aqui embaixo, porque aqui tem conteúdo novo toda semana sobre gestão para pequenas empresas. E se você quiser saber mais sobre soluções de gestão, clique no link aqui embaixo, no site, você será redirecionado. Lá no meu site tem muito conteúdo para ajudar você e a sua empresa. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo falando sobre as 5 matérias do empreendedorismo, porque eu percebi que muita gente que está começando a empreender, ou mesmo que é empreendedor de primeira viagem, que está ali nos primeiros 6 meses, até no primeiro ano, não sabe ao certo quais são as matérias que ele precisaria estudar. Bom, a gente sabe que quando a gente se matricula em um curso de inglês, na universidade ou qualquer outro curso, as áreas do conhecimento são divididas em matérias para facilitar o nosso entendimento e principalmente para identificar onde nós temos mais dificuldades e estudar e, lógico, melhorar em determinada área. E é justamente por isso que eu separei as 5, eu vou te contar cada uma delas, vou dar alguns exemplos e vou dar algumas dicas de como e quando aplicar cada uma delas. Vamos lá. A primeira área de conhecimento é a estratégia. Mesmo pequenas empresas utilizam em algum nível estratégia. Por exemplo, digamos que você vai montar uma nova empresa ou enxergou no mercado uma oportunidade ou uma demanda ainda não atendida no mercado ou um grupo de pessoas que ainda não está sendo bem atendida e você resolve montar uma empresa para atender essas pessoas. Se você vai usar menos estoque, mais estoque, se você vai priorizar itens de excelente qualidade ou itens mais populares, se você vai focar em volume de vendas ou se você vai focar em ter mais margem de lucro, tudo isso está relacionado à estratégia. Como você entrega valor para o seu cliente, como você fideliza o seu cliente, tudo isso está relacionado com a estratégia. É comum quando o empreendedor vai iniciar um novo negócio, apesar de ele não ter uma estratégia desenhada, dele não ter uma estratégia bem estruturada, em algum grau ele acaba sim tendo uma estratégia para entrar em um novo ramo, para competir em um novo mercado. Se você quiser se aprofundar em estratégia, e é fundamental ter uma boa estratégia desenhada, eu vou recomendar para você o livro A Estratégia do Oceano Azul. Eu vou deixar o link aqui na descrição, livro excelente, linguagem muito simples, que vai te dar uma visão 360 graus de estratégia e competição, principalmente em mercados competitivos. A segunda matéria que eu separei para você, e você já tem claro, é finanças. Muita gente tem dificuldade em finanças, por 2 motivos. O primeiro deles é por falta de conhecimento em matemática, ou porque não gostava de matemática no ensino médio, no ensino fundamental, e aí acaba levando isso para a vida, acaba levando essa deficiência em conhecimento de matemática para a vida, e aí isso vai se refletir lá nos negócios até que ou você aprende matemática ou você tem prejuízo, por exemplo. Mas a matemática em si não é o que desafia os empreendedores. O que eu mais vejo desafiar empreendedores é a lógica por trás da matemática e não os cálculos em si. Os cálculos são bem simples até. A lógica por detrás dos números, a lógica por detrás das porcentagens e como cada porcentagem influencia na outra e como cada porcentagem influencia na sua margem de lucro, no ponto de equilíbrio e tantos outros fatores que são necessários para gerenciar bem uma empresa, é justamente a lógica que acaba pegando, que é o calcanhar de Aquiles da maioria dos empreendedores. E para resolver esses dois, tanto a matemática quanto a lógica, eu quero deixar também um livro aqui para você, recomendar para ele, do Gustavo Cerbasi, Empreendedores Inteligentes Enriquecem Mais. O link também estará aqui na descrição, vale muito a pena comprar, linguagem muito simples, cobre os principais fatores que você precisa saber para gerenciar as finanças da sua empresa. Bom, a terceira matéria que eu quero deixar aqui para você, e a maioria dos empreendedores não tem dificuldade nessa matéria, é marketing e vendas. Na verdade, o empreendedor, ele é aquela pessoa muito mais ligada a vendas, muito mais ligada à comunicação, muito mais ligada com o mercado, com o cliente. E isso é bom, porque
Para o início do negócio, saber vender é muito importante, porque você precisa vender muito para atingir o ponto de equilíbrio, para cobrir os custos e, enfim, não fechar a empresa nos primeiros 6 meses, no primeiro ano. O problema de vendas é que o empreendedor geralmente é uma pessoa que sabe vender, que entende muito bem de vendas. O problema é que quando a empresa começa a crescer e o empreendedor deixa de ser o vendedor e começa a ficar em uma posição mais gerencial, ele começa a ter que contratar vendedores para fazer o que antes ele fazia. E aí que mora o problema. Geralmente o vendedor ele não tem um processo estruturado, ele é aquele profissional, na maioria dos casos, né, mais empírico. Ele vai vender, ele vai bater perna, ele faz ligações. E aí que mora o perigo. O empreendedor precisa entender de venda para conseguir cobrar de vendedor. E não simplesmente saber vender. Eu quero dizer o seguinte: entender o passo a passo da venda, entender o mecanismo da venda, entender o funil de venda, entender os argumentos. Ou seja, ele precisa conhecer a fundo vendas, não porque ele não sabe vender ou porque ele tem dificuldade de vender, mas para ele poder ensinar a outras pessoas, para ele formar a equipe comercial e principalmente para ele cobrar resultado dessas pessoas e ver qual é a dificuldade da equipe comercial, conseguir corrigir isso e conseguir gerar melhor resultado. Em resumo, vendas geralmente não é o grande empecilho para o empreendedor, mas é o grande empecilho para escalar o negócio, para montar uma equipe comercial e para fazer com que essas vendas sejam crescentes ao longo do tempo. A quarta matéria que eu quero deixar para você aqui é operações. O que eu quero dizer com operações? Geralmente, por exemplo, se o empreendedor tem um mercado, um supermercado, por exemplo, as operações é a rotina, é o dia a dia, é comprar, negociar com fornecedores, abastecer as prateleiras, fazer com que toda a operação, está muito mais ligado no dia a dia, com que toda a operação funcione bem. Geralmente, empreendedores não têm dificuldades ou tanta dificuldade assim na operação do negócio, porque geralmente conhecem muito bem o ramo em que estão atuando, são formados na área ou têm grande experiência com mercados, e aí ele sai da gerência do mercado e vai montar o seu próprio mercado, por exemplo, ou tem grande experiência em uma rede de loja de roupas, aí ele sai dessa loja e no futuro ele mesmo inicia a sua própria loja de roupa, a sua própria rede de lojas de roupas. Então a operação em si não é o grande problema para o empreendedor. Mais uma vez, o problema começa com o crescimento. O empreendedor tem tudo na sua mente. O problema começa quando ele tem que contratar novos gerentes, quando ele tem que começar a expandir a loja e quando ele por si só não consegue ficar no dia a dia da empresa. Ele tem que sair do dia a dia da empresa e treinar equipes, e abrir filiais, fazer a empresa crescer. E aí, se ele não entende de operações, se ele não entende a estratégia, o passo a passo das operações, o que está por detrás das operações, ele não consegue passar para outras pessoas e ele não consegue cobrar de outras pessoas. Porque o empreendedor sabe muito no dia a dia, só que ele precisa entender a fundo cada detalhe para poder ensinar e formar gestores e formar outras pessoas que vão cuidar dessa operação para ele. E por último, a quinta matéria, mas não menos importante, gestão de pessoas. Essa é mais uma das matérias que dão problema com o crescimento, que fazem diferença, que limitam o crescimento. Quando o empreendedor tem uma pequena empresa, 5 funcionários, até 10 funcionários, a gestão de pessoas não dá tanto trabalho assim, não limita tanto o crescimento. Por quê? Porque o empreendedor está muito no negócio, o empreendedor está muito focado no dia a dia e se um funcionário não está entregando o que deveria, ele vai lá e faz. Se um vendedor não está entregando o que deveria, ele vai lá e faz. Mais uma vez, quando a empresa começa a crescer, um problema que era pequeno, que não refletia diretamente no resultado da empresa, com o passar do tempo, começa a se tornar um problema cada vez maior, até que você percebe que a sua empresa não vai chegar no próximo passo se você não resolver esse problema com gestão de pessoas, problemas que começam a aparecer, formação de pessoas, formação de novos líderes, uma vez que você
tem que se reportar a esses líderes e os líderes têm que liderar os funcionários lá da ponta e assim por diante. Enfim, esse é um resumo, é um comentário geral sobre cada uma das matérias e como elas influenciam. O que eu quero que você faça agora é, independente do estágio em que você está pensando em iniciar um negócio, já tem uma empresa ou a empresa já está consolidada e você quer fazer com que ela cresça, independente do estágio, eu quero que você reflita sobre cada uma das matérias, identifique qual é das 5 matérias que mais está fazendo falta para você, que mais está limitando o seu crescimento. Identifique essas matérias, busque conhecimento, pesquise livros, pesquise cursos, supra essa deficiência, essa lacuna de conhecimento que você tem. Eu tenho certeza que vai ajudar você a dar o próximo passo. Depois que você suprir essa lacuna de conhecimento, vai surgir outra e assim por diante. Você continua sempre nesse ciclo de autoaperfeiçoamento e eu tenho certeza que nesse ciclo de autoaperfeiçoamento a sua empresa vai crescer e você vai ter muito sucesso. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal porque aqui tem conteúdo novo toda semana sobre gestão para pequenas empresas. Meu nome é Renan Sassi e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!